Da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando iniciar, me dá um toque, varão. Pastor, está gravando, misericórdia. Irmãos, bom dia, que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, que a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor continue sendo manifesto em nossa vida. Como foi a sua semana, como foi o seu dia na presença do Senhor, e como você dormiu, como você descansou, e como foi o seu amanhecer, conversou com o Pai, começou o primeiro dia da semana falando com Deus, pedindo ao Senhor para limpar o coração, pedindo ao Senhor para nos converter ao senhorio de Cristo, orou pela igreja, pela sua família, pelo seu bairro, pela sua comunidade, que possamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos da parte do Senhor, de nos reunirmos em teu santo nome. Graças damos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, dado a nós, de estarmos aqui neste lugar. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovaram em nossa vida. Obrigado porque elas foram e têm sido a causa de não sermos consumidos, pois se o Senhor nos tratasse como deveríamos ser tratados por Ti, aqui não estaríamos, ó Deus, mas nós te glorificamos, porque sabemos que estamos em obra, sabemos que estamos no processo de santificação, crendo em Tua palavra, quando ela diz que aquele que iniciou a boa obra terminará. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Não permita, Senhor, que o nosso eu venha querer impedir o teu mover, impedir o teu agir. Olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia. Muda a nossa vida, Senhor. Muda o nosso jeitão, Senhor. Transforma-nos, ó Pai. Não queremos mais ser a mesma pessoa, pois o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, e somos novas criaturas feitas em Cristo Jesus. Continue, Pai, a obra que o Senhor iniciou em nosso coração. Visita a nossa igreja, visita os nossos irmãos, aqueles que estão acamados, ó Pai, por causa de dores no corpo, Senhor, por causa da gripe, resfriados, Senhor, impossibilitados de vir à igreja. Visita-os, ó Deus, e restaura-os para a glória do teu santo nome. Ó Deus, obrigado pela vida de todos aqueles que estão aqui neste lugar. Senhor, tira de dentro de nós aquilo que não te agrada, aquilo que te entristece, aquilo que nos impede, ó Deus, de vivermos para a glória do teu santo nome, Senhor. Bendito Espírito Santo de Deus,
oração que a tua igreja faz, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Salmo 150. Vamos fazer a leitura do Salmo 150. Estou com a NAA, nova Almeida atualizada. O Salmo 150 já está ali, meu irmão, misericórdia. Mas não deixa de abrir, porque se você pode ficar mal acostumado e depois não sabe manejar a palavra de Deus, hein? Cuidado, hein? Isso aqui é uma armadilha, muitas vezes isso aqui é uma armadilha. Faz você ficar no comodismo e não ter acesso à palavra de Deus. Então, Salmo 150, dos versos de 1 a 6. Correto, irmão Jefferson? Vamos lá então. Vamos todos repetir? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Você está respirando, então louve ao Senhor. Nós vamos cantar um cântico e após o cântico receberemos com certeza uma palavra da parte do Senhor, o nosso Deus, para o nosso coração. Louvemos a Deus em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmão, em nome de Jesus, por favor, se você puder, é lógico. Em oração.
Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus Cristo, no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Louvado seja Deus. Neemias, capítulo 9. Há tanto assunto aqui no capítulo 9, meus irmãos, e dá para ficar, no mínimo, uns 3 meses meditando em tantas coisas que nós podemos aprender com aquilo que Deus ministrou ao coração de Neemias. A partir do verso 1, para podermos compreender um pouco o versículo 5 e o 6, que será a base para a nossa pregação nesta manhã. Neemias capítulo 9, arrependimento e confissão de pecados. Todos encontraram? Neemias capítulo 9, versos de 1 a 5, ou melhor, de 1 a 6, nos diz assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Estou ouvindo voz aí. A voz está dando para ouvir aqui, meu irmão. Presta atenção na leitura, por favor, meu irmão. Misericórdia. Misericórdia. Verso 2. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Verso 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. 4. Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Verso 5. Os levitas, Jesua, Cadimiel, Banias, Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Verso 6. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo o que nela há, os mares, e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti. 8. E com ele fizeste aliança, para dares a descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas. Por quê? Porque és justo. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo, minha irmã. O tema para a nossa reflexão é:
O arrependimento nos leva à adoração. Você já se arrependeu dos seus pecados? Nós já nos arrependemos dos nossos pecados? Se já nos arrependemos dos nossos pecados, o fato de nos arrependermos, a consequência é adorarmos a Deus. Quando lemos aqui Neemias capítulo 9, vemos uma das cenas mais profundas e solenes em relação à história espiritual de Israel. Por quê? Porque Jerusalém estava em crise. Jerusalém estava sendo destruída, os muros estavam postos por terra, a cidade estava em vergonha, a cidade carregava as marcas da sua desobediência. Você carrega as marcas da desobediência também? A desobediência produz marcas dentro do nosso coração. E uma das maiores marcas que há dentro do coração, infelizmente, do ser humano, é a raiva, é o ódio. E se formos honestos com nós mesmos, tudo por causa da desobediência. Porque se fôssemos obedientes, não teríamos mágoa, rancor, ódio dentro do nosso coração. Mas Deus, ele estava fazendo algo novo no meio do povo dele. Deus não somente reconstruiu os muros, Deus não somente reconstruiu, restaurou aquela cidade. O Senhor, ele estava restaurando algo que era mais importante do que aquela construção que estava sendo feita em relação às muralhas em torno da cidade. Deus estava reconstruindo o espiritual do seu povo. E toda reconstrução dá trabalho. Se há áreas em sua vida que você continua vivendo de acordo com os seus pressupostos, quando você ouve as verdades da palavra de Deus, você entra em confronto. Porque o jeito de você viver, de você agir, para você era a verdade absoluta. Mas quando você é confrontado pela palavra, aquilo ali causa um incômodo. Por quê? Porque você estava acostumado a viver de um jeito. E quando você percebe que não está vivendo conforme Deus determinou, você precisa sair do lugar em que você se encontra para se encaixar no caminho de Deus. E dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que é importante você pregar a palavra, você estudar a palavra, você se envolver com a palavra. Porque sem a palavra, você continuará vivendo do seu jeito, de acordo com seus pressupostos. E alguém disse que quando somos confrontados pela palavra, primeiro, conhecemos a nossa condição. Pô, mas eu fazia aquilo e a palavra está dizendo isso? Entra um monte de pontos de interrogação em nossa mente. Quando somos confrontados pela palavra, nós precisamos abandonar a nossa autossuficiência. Mas eu sempre vivi do meu jeito, eu sempre fiz as coisas do meu jeito. Mas a palavra vem e causa um desconforto. Porque Deus está mostrando a nós de que não é mais do seu jeito, tem que ser do jeito dele. E como é difícil nós abrirmos mão do comodismo, abrirmos mão, dos nossos comportamentos destrutivos, abrirmos mão daquilo que é cômodo para nós, para nos encaixarmos e vivermos segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele colocou em sua santa e bendita palavra. Nós passamos a contemplar a grandeza de Deus quando somos confrontados pela palavra. Nós passamos, irmãos, a contemplar a soberania de Deus. Vemos que, apesar do poderio dele, da grandeza dele, ele se importa conosco, porque se ele não se importasse conosco, já teríamos sido perecidos.
morridos, mortos, exterminados. Olha o Deus amoroso que nós temos. Enquanto a vida, há oportunidade a nós de nos arrependermos dos nossos pecados, abrindo mão de tudo aquilo que nós guardamos como se fosse verdade absoluta, mas quando somos confrontados pela palavra, entendemos de que é verdade para nós, mas não está de acordo com a verdade de Deus. Dói. Olha o verso 3. O verdadeiro arrependimento não termina em culpa, mas nos conduz, nos leva à verdadeira adoração. O versículo 3, na NAA, diz assim: levantando-se no seu lugar. Primeiro, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante uma quarta parte do dia. E durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissão. E em seguida, adoraram o Senhor, o seu Deus. Por isso que no capítulo 8, Esdras, ao ler a lei diante do povo, o povo entendeu que a palavra de Deus, ela não somente deveria ser ouvida, ela deveria ser compreendida, e além de compreender os ensinamentos que Esdras havia passado para o povo no capítulo 8, eles deveriam aplicá-la em sua própria vida. Então não basta apenas conhecer as Escrituras, é necessário viver. Os fariseus conheciam, os saduceus conheciam, Saulo de Tarso conhecia, Nicodemos também, líderes religiosos conheciam, mas essas pessoas que apenas conheciam a palavra foram as primeiras a dizerem: crucificam, crucificam, crucificam. Porque quando a palavra vem da parte de Deus, ela causa um desconforto a nós. Se você entra dentro de uma igreja, ou dentro de um lar, ou se você lê a Bíblia, se você participa de uma escola bíblica, de um pequeno grupo multiplicador, se você não fica desconfortado com a palavra, tem algo errado. Porque quando você lê as Escrituras sagradas sob a direção do Espírito de Deus, você é confrontado, porque você entende de que não vive conforme Deus quer que você viva. Você não age como Deus quer que você haja. O povo começa a perceber a distância entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Quando você é confrontado pela palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você vê que não dá mais para continuar vivendo do seu jeito. E abrir mão do nosso jeito só através da ação do Espírito do Senhor. Porque nós somos ruins. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Muitos ainda continuam tendo a síndrome da Gabriela. Eu sou mesmo assim. Aí que entra a oração. Senhor, eu venho te pedir perdão, confesso-te os meus pecados. Senhor, eu gosto disso, mas eu quero isso, eu faço também isso, mas não está mais de acordo com a tua palavra, com a tua vontade. Me ajuda a dizer não a mim mesmo, me ajuda a não querer mais fazer a minha vontade. Eu quero a tua vontade, Senhor. E quando entramos aqui no capítulo 9, meus irmãos, aqui diz que o povo, eles além de se reunirem, jejuarem, confessarem os seus pecados, no versículo 3 ele diz no finalzinho: e o povo adorou o Senhor, o seu Deus. Então, de acordo com o versículo de número 5, entendemos que o arrependimento nos tira do centro e coloca Deus no centro. É como uma vez o irmão Marlon pregou, dando o exemplo das 4 leis espirituais do Bill Bright. O coração, o meu coração e o seu coração, quem tem que se assentar, ocupar, tomar posse, não é o nosso eu,
é Jesus. Porque quando o nosso eu ocupa este lugar, não há espaço para o Senhor Jesus. Aí contrariamos a recomendação que o próprio Senhor Jesus Cristo deu na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua, não, Senhor, que seja feita a minha. A minha, a minha, a minha, a minha. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E ao ouvirem a palavra, o povo vê a sua condição espiritual. Não é assim que acontece? Quando você vem para a igreja desarmado. Há alguns que vêm armados, né? O que vai ser falado hoje eu não vou aceitar. Não quero que entre em meu coração. Não, mas o que? Não, eu vou estar sempre. Nós, às vezes, entramos na igreja assim. Nos colocamos diante da palavra para lê-la assim, para estudar assim. Já estamos sempre querendo nos defender. É necessário entrar desarmado, meu irmão. Senhor, sou um pecador. Eu quero guardar, o salmista cantou isso. Escondi, guardei a tua palavra dentro do meu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Porque contra ti pequei, disse Davi, e fiz aquilo que é mal aos teus olhos. Eles estavam diante de uma realidade que não podiam mais ignorar. O versículo 5 diz que os levitas disseram: levantem-se e bendigam o Senhor, o vosso Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. O arrependimento verdadeiro muda o centro da nossa vontade. Quando eu digo que me arrependi dos meus pecados, ou de algo que eu fiz, o meu eu, que não quer abrir mão daquele pecado de estimação, o meu eu, que gosta de viver de acordo com os meus pressupostos, o meu eu, ele sai e dá lugar ao Espírito Santo. É nesse sentido que creio eu que Paulo disse: não extingais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Não resistam ao Espírito Santo. Agimos ao contrário. A Bíblia diz para resistirmos ao diabo. E muitas vezes resistimos ao Espírito Santo. Mas eu não quero, Senhor, mas eu não quero, Senhor, mas eu não quero, Espírito Santo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Cada vez que resistimos à ação do Espírito Santo de Deus, quem perde? Somos nós, o reino. Deixamos de usufruir da santa, bendita palavra de Deus e da presença do Espírito do Senhor. Antes do arrependimento, o homem tende a colocar a si mesmo no centro. Por quê? Como assim? Ele pensa: minha vontade. Ele pensa: meus planos. Ele pensa: meus interesses. Ele pensa: minha reputação. Ele pensa: meu conforto, minha maneira de fazer as coisas. O pronome possessivo. Interessante a nossa língua portuguesa, né? Meu, minha, meus, minhas. E esse egoísmo, quando Davi diz que quando ele estava sendo formado no ventre da mãe e em pecado ele foi formado, Deus o observava, é só ver uma criança. Se ela tem 2 brinquedos, chegou uma criancinha da idade dela, dificilmente ela entrega, ela quer compartilhar. Então esse egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, está intrínseco aqui, ó. É contra esse velho homem que nós lutamos. Não é contra eu e você e eu não. É contra nós mesmos. É contra o nosso eu, que não quer baixar a guarda, não quer dar o braço a torcer. É o nosso eu teimoso, de dura cerviz, né? A palavra diz que é um coração teimoso.
Mas quando a graça de Deus nos confronta, percebemos que eu não sou o centro, Deus é o centro. E Paulo entendeu, agora vivo não mais eu, o eu não vive mais em mim. Quem vive em mim é Cristo Jesus. Por isso que o arrependimento verdadeiro não é simplesmente sentir uma tristeza pelo pecado. Eu pequei, me perdoa. Eu pequei, me perdoa. Até quando vai continuar derramando essas lágrimas? E se torna remorso. E Judas se arrependeu, segundo, quando você começa a ler o texto, mas ele cometeu suicídio. Arrependimento falso, remorso, arrependimento verdadeiro. Pedro chorou e se arrependeu amargamente pelo fato de ter traído o Senhor, e houve mudança, houve transformação. Alguma coisa aconteceu na vida daquele homem. O arrependimento verdadeiro produz uma mudança de direção. Se eu estou andando por esse caminho, estou sempre errando, mas para eu não errar mais, se eu preciso cortar, dar uma volta gigantesca, eu vou dar uma volta gigantesca. É algo que você precisa decidir. Porque senão você vai continuar na insanidade, fazendo as mesmas coisas, procurando e esperando um resultado diferente, e nunca terá. Nunca terá. Arrependimento leva-nos a mudança de direção, é abandonar o governo de si mesmo e reconhecer o senhorio de Deus. O arrependimento começa quando paramos de perguntar o que eu quero e começamos a perguntar o que Deus quer. Você veio hoje de manhã perguntando o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Tem sido minha pergunta nesses quase 36 anos. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer do meu casamento? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer do meu ministério? O que o Senhor quer de mim? O pecado é, em sua essência, uma tentativa de colocar o homem no lugar que pertence a Deus. Porque antes de Jesus se revelar a nós, antes de sermos convencidos do pecado pelo Espírito Santo de Deus, quem manda em minha vida sou eu. Pai, mãe, cala a boca. Patrão, não se meta na minha vida. Professor, avô, vovó, tio, não se meta em minha vida. Mas a partir do momento que Jesus entrou, fomos selados com o Espírito Santo. É Deus quem vai dirigir, é Deus quem vai guiar a nossa vida. E para continuarmos vivendo em obediência, você tem que ler. Você tem que se envolver com a palavra. E como foi a sua semana de leitura da Bíblia? Eu levantei hoje de manhã, não sei se eu estava acordado, se eu estava sonhando, sei lá. Estava ali, fala para a igreja ler a Bíblia, fala para a igreja ler a Bíblia. Meu irmão, leia a Bíblia, 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 leia a Bíblia. Leia. Mesmo sem vontade, mesmo não entendendo, mesmo as letras embaraçando ali, leia. Porque o diabo, ele não quer que você tenha acesso à palavra. Porque a partir do momento que eles tiveram acesso à palavra, eles se arrependeram e confessaram os seus pecados e adoraram a Deus. E quantas não foram as vezes que você já se perguntou: por que eu não consigo adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque eu vejo alguns irmãos dentro da igreja adorando a Deus, e eu queria adorar a Deus como Ele adora, e não consigo. É porque você não acessa a palavra. É a palavra que vai nos convencer do pecado. É a palavra que vai mostrar a nós onde erramos, onde falhamos, o que estamos fazendo de errado, o que estamos fazendo que não agrada ao Senhor, e o que devemos fazer para agradá-lo.
porque há uma luta para ler a Bíblia. Não é só com você não, meu irmão. Nesses 36 anos que eu ando com Jesus, a luta continua. A luta continua. O crente que não lê a Bíblia está perdido. Eu leio, pastor. Se você não leu de Gênesis, Apocalipse, sinto muito. Você tem algumas porções, pensou alguma coisinha. Mas quando você lê de Gênesis, Apocalipse, você começa a entender que tudo converge a Cristo. Tudo revela e mostra quem é Jesus Cristo. Então os pais que têm os seus filhos, o meu apelo, e creio ser o apelo de Deus, leia a Bíblia com seus filhos. Para que eles aprendam e você também. Pegue no tranco. Precisamos voltar à leitura da palavra. Em Gênesis, o homem quis determinar a sua própria vontade. Porque a serpente disse a Eva: Deus não quer que você coma do fruto daquela árvore, porque a partir do momento que você comer, você será igual a Deus. Opa, então eu quero ser um Deus. Um deusinho qualquer. E alguns que estão dentro da igreja continuam sendo um deusinho qualquer. E ele, como deusinho qualquer, ele quer mandar. Ele, como um deusinho qualquer, ele quer que as coisas sejam feitas de acordo com a vontade dele. E não é assim que a Bíblia mostra como a igreja, o corpo de Cristo, deve viver. O pecado sempre possui essa característica: eu quero ser senhor da minha própria vida e ponto. E todos aqueles que viveram em teimosia se deram mal. Davi, Salomão, Saul. Mas aqueles que se arrependeram e voltaram-se para o Senhor, a vida foi transformada. Observe ali o versículo 6. O texto ali nos apresenta uma resposta maravilhosa. Quando o texto bíblico diz: só tu és Senhor. Observe essa pequena palavra, só. É profundamente importante. Só tu, Senhor. Só tu. Não eu. Não meus desejos. Não minha cultura. Não a minha opinião. Não o meu ego. Só tu, Senhor. Lembra de Elias? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, todos eles gritando: Baal, Baal, Baal. Mas quando um homem de Deus alçou a voz: só o Senhor é Deus, desceu fogo dos céus. O holocausto ali foi consumido, até a água que estava em volta foi consumida também pelo fogo do Senhor. Ele respondeu: se voltássemos à palavra com o coração aberto, com desejo de dizer: Senhor, não mais eu, sim, só o Senhor. Não mais o eu, só o Senhor. Vive em mim, vive em mim, vive em mim, vive em mim, vive em mim. Vive em mim, Senhor. Não mais o eu. Eu não quero mais o eu. Eu não quero mais eu. Eu não quero mais o eu. Eu não quero mais eu. Eu quero o Senhor. Só a vontade do Senhor. Me ajuda a querer mais do Senhor. Me ajuda a me aproximar da presença do Senhor. Eu quero é Deus. Aí quem gosta, né? Eu quero é Deus. Mas não adianta somente cantar. Às vezes só louvamos, cantamos e esquecemos de adorar. Adoração implica algumas coisas. Adoração é muito mais do que louvar. O arrependimento nos faz reconhecer quem Deus é. Observe o versículo 5, a parte B. Depois de dizer: bendizei ao Senhor, os levitas declararam: só tu és Senhor. Bendizer aqui, irmãos, nos dá a ideia de invocar as bênçãos de Deus. Bendizei ao Senhor, invoquem as bênçãos de Deus. Senhor, abençoa esta igreja, abençoe cada líder, abençoe cada casal, cada família, abençoe cada criança, adulto, jovem, ancião, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, Senhor. É invocar bênçãos.
é entender de que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Bem dizer é declarar publicamente que a sua glória está infinitamente acima de qualquer louvor humano. Nós estamos aqui para louvar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Observe que o povo, ele não permanece olhando para o pecado. Eles confessaram o pecado, mas não ficaram presos ao pecado. Por quê? Porque eles voltaram os olhos para Deus. O falso arrependimento, ele continua olhando para o pecado. Aí você, de repente, está sendo atormentado pelos dardos inflamados do maligno, ou pela sua consciência. Eu me arrependi, mas você fica pensando só naquilo que fez. Então você não se arrependeu. Porque o verdadeiro arrependimento faz com que você olhe para Deus. Você enxerga a sua pecaminosidade e deixa de olhar para si mesmo, para o seu eu, para o seu pecado, para o seu ego, e olha para o Senhor. É possível alguém sentir culpa e ainda permanecer centrado em si mesmo? Quantas não foram as vezes que você disse a si mesmo aquela frase, como eu fui ruim? Reconheceu, mas não houve mudança, continua sendo ruim. Ou então, como eu falhei, reconheceu a sua falha, mas continua falhando, não se arrependeu. Aquela outra frase, como eu estraguei tudo, reconhece que estragou tudo e continua estragando. Sabe por quê? Você continua fazendo, você continua dizendo, você continua colocando a sua mão. Enquanto você pensa que pode fazer algo, Deus fica na dele. Ou ele age ou você continua agindo. Já parou para pensar em convidar o Senhor? Senhor, cuida do meu casamento, de mim, do meu cônjuge. Senhor, cuida da minha família, de mim, do meu cônjuge, dos meus filhos. Senhor, cuida do meu patrão, dos meus colegas de serviço. Senhor, cuida da minha professora, dos meus colegas na sala de aula. Senhor, cuida da igreja, Senhor. Cuida dos meus irmãos. Fica à vontade aqui entre nós. Venha nos constranger quando errarmos, quando falharmos, quando formos fazer algo que não agrada ao Senhor. Venha nos constranger, Senhor. Venha nos corrigir, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. A correção do Senhor para mim, por mais que eu não goste, vai me dar a certeza de que eu sou filho do Senhor. Porque o Pai corrige aqueles a quem Ele ama. E nós somos pais, temos tido essas experiências, né? Não gostamos de corrigir os nossos filhos, porque dói. Mas é necessário corrigi-los, para que sejam homens, mulheres de bem no dia de amanhã. Ou então você já usou aquela frase, como eu não consigo mudar o mundo? Você não muda ninguém, nem a si mesmo. Há alguém que pode mudar. E tudo isso pode parecer humildade, mas ainda pode ser uma forma do egocentrismo, porque você quer ser o centro da atenção, você quer chamar a atenção para si mesmo, e enquanto o nosso eu e ego continuar querendo ocupar o lugar que não é para ser ocupado pelo eu e pelo ego, o Espírito Santo não vai agir. Quantos cânticos nós já ouvimos que falam para nós nos quebrantarmos, nos quebrarmos. Aí choramos. Mas a vida não demonstra que houve um verdadeiro arrependimento. Mas esse povo aqui, eles, depois de lerem a palavra, ouvirem a palavra, confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. O que mostra a nós se houve arrependimento ou não? É quando nós adoramos a Deus. E a adoração produz mudança. Observe o versículo 6. A adoração começa com a revelação da grandeza de Deus. Só tu és o Senhor, fizeste o céu,
os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Os levitas estão levando o povo a olhar para a criação. Tira os olhos de você, você é uma criatura. Olha para a criação, aquilo que Deus criou. E Paulo entendeu tão bem, dirigido pelo Espírito Santo, que no capítulo 1 de Romanos, ele mostra ao povo aquilo que Deus fez. Salmo 19 também fala a respeito daquilo que Deus criou. Por quê? Porque antes de contemplarmos aquilo que Deus faz por nós, precisamos contemplar quem Deus é. Quem Deus é para você. Fará diferença em sua vida, em seu casamento, em sua família. Quem Deus é para nós. Quem Deus é para nós. Quando conhecemos e sabemos quem Ele é, você luta consigo mesmo para não viver de uma maneira desagradável aos olhos do Senhor. Deus não é grande apenas porque resolveu os nossos problemas. Deus é grande porque Ele é Deus. Não é assim que você aprendeu uma letra, uma frase de um cântico? Se Deus fizer, se não fizer, continua sendo Deus ou não? Continua. Deus não é grande porque fez algo em meu favor, não. Deus continua sendo Deus, continua sendo grande pelo que Ele é. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor. Ele não se torna digno de adoração quando nos abençoa. Ele é digno de adoração por sua própria natureza. Aí hoje de manhã eu estava ouvindo, né? Digno de honra e louvores, levantamos nossas mãos. Aí continua o restante aí. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. O Senhor é digno. Olha o que Ele já fez. Ah, não deu o carro que eu queria, o emprego que eu queria, a esposa que eu queria, o filho que eu queria, a saúde que eu queria. Ele se deu a si mesmo para salvá-lo. Não é suficiente? Não é suficiente? A verdadeira adoração não depende das circunstâncias, depende de uma visão correta de Deus. Alguém cantou, né? Quer vitória, mas chorando geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nesta hora. A gente quer receber, mas passar pela fornalha da aflição ninguém quer. Jesus disse, né, que as dores de uma parturiente, o negócio é feio. Aí as mães aí, né, que sofreram as dores de um parto, sofreram. Mas depois da dor não veio a alegria de ver o filho. Saiu do seu ventre, saiu de você. Olha o privilégio que Deus tem dado a cada um de nós de experimentarmos algo que jamais poderíamos imaginar como seria, somente experimentando. Mas você teve que sofrer, sentir dores, para depois se alegrar. Antes de vermos algo de Deus realizado em nossa vida, você vai ter que passar pela fornalha da aflição. Quem fez universidade estuda pelo menos 4 anos. E você encarar 8 semestres, misericórdia. Trabalhando e estudando, levantando cedo, trabalhando, estudando. E um dos meus professores, quando não dá tempo do pessoal entregar o trabalho, falava, poxa, o professor, o pastor, não deu tempo de fazer o trabalho. Por quê? Não, levanto tal hora, eu durmo tal hora, eu chego em casa tal hora, e o dia assim, assim, assado. Aí ele fazia a seguinte pergunta: mas o que você faz de meia-noite às 5? Das 0 hora até às 5 da manhã? Eu durmo! Então você teve tempo. Misericórdia. Aí era clamar, Senhor, produz o fruto do Espírito e perdoa, porque ele não sabe o que está falando, Senhor. Mas é verdade, meu irmão. As pessoas que ocupam postos, elas pagaram um alto preço. Nada veio de bandeja. E às vezes nós estamos ali, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, me abençoa. E pela misericórdia, graça e bondade, o Senhor está nos abençoando, mas não vamos conseguir aquilo que nós queremos.
Deus não é grande apenas porque resolveu os nossos problemas. Alguém disse, se Deus só fosse digno quando tudo desse certo na nossa adoração, Ele seria um Deus frágil. Ai, o Senhor me abençoou, glória a Deus, aleluia. O Senhor não me abençoou, estou de mal com o Senhor. Você adorar a Deus por causa de algumas circunstâncias. Mas quando compreendemos quem Ele é, podemos adorá-lo no vale, no deserto, na abundância, na escassez. Não foi à toa que o próprio Abacuque declarou, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Mas se não houver um verdadeiro arrependimento, você não vai adorar a Deus. Mesmo quando a realidade ao redor não correspondia aos seus desejos, ele tinha uma razão para adorar. Aquelas pessoas, meus irmãos, eles entenderam de que era Deus quem dava de comer, Deus quem dava de beber, era Deus quem providenciou. Se você ler o capítulo 9 todo, você vai perceber que o próprio autor, ele relembra algumas coisas que Deus havia feito em favor do povo. Para que o povo entendesse, olha, o Deus que nós estamos servindo ali agora, Ele cuidou dos nossos antepassados. E se Ele cuidou dos nossos antepassados, vai cuidar de nós também. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata a todos com igualdade. Até no momento de corrigir, Ele trata a todos com igualdade. Aí vem a bênção maior e melhor para nós hoje em dia. Porque o Evangelho, ele nos leva além. O Evangelho diz, sim, você pecou, mas olhe para Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O Evangelho diz, sim, você falhou, mas olhe para a graça. A minha graça te basta. O que é graça? Favor imerecido. Não merecíamos o perdão, o amor, a salvação, mas Ele nos deu. O Evangelho diz, sim, você é fraco, mas ele diz também, olhe para o Deus poderoso. Digo fraco, eu sou forte. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Evangelho diz, sim, existe culpa, mas o Evangelho também diz, existe perdão para aqueles que se arrependem e aqueles que creem. Por isso que em Romanos 8:1 tem uma frase ali muito importante para nós. Agora, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que o arrependimento, ele não termina quando enxergamos a nossa indignidade. O arrependimento, ele produz amadurecimento. O amadurecimento, irmãos, vem quando nós enxergamos a dignidade de Deus. Por isso o tema da reflexão, o arrependimento nos leva à adoração. Volte os seus olhos agora para a sua Bíblia, a partir do verso 3, para finalizarmos, o texto bíblico diz assim, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. Invista um bom tempo na leitura da palavra. E vá anotando os pecados que Deus mostrar, revelar a você. O texto continua, ponto e vírgula, uma outra frase. E durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor. Adorar a Deus é você viver aquilo que você canta, aquilo que você ensina, aquilo que você prega. O que você tem cantado, você está vivendo? Aquilo que nós ensinamos, estamos vivendo? Aquilo que nós pregamos, estamos vivendo? Louvar a Deus é cantar cânticos, canções. Agora, adorar a Deus é viver. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um momento onde você tem a oportunidade, como membro da igreja, de entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, de colocar as suas causas no altar do Senhor, pedindo para que o Espírito de Deus haja em seu favor, em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Após o cântico, nós estaremos aqui orando em nome de Jesus e iremos para a escola bíblica. Clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Senhor, eu te clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livra-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, oh, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. A aflição em nós, né? Por entendermos que não nos arrependemos, porque o pecado continua nos atormentando. De acordo com o texto,
O arrependimento, ele veio depois da leitura da palavra, da confissão dos pecados, e o resultado foi a adoração, o serviço, o viver. Então você que se arrependeu, você está servindo, você está vivendo, se empenhando, se esforçando para viver não mais do seu jeito, mas do jeito de Deus. Vamos orar. Diga ao Senhor: Pai, tenha piedade de mim. Diga ao Senhor: ó Deus, perdoa os meus pecados. Ó Deus, diga a Ele, me ajuda a te adorar, servindo-te, vivendo dentro da igreja, dentro de casa, no local onde trabalhamos, estudamos, em nossa comunidade por onde andamos. Ensina-nos a te servir, vivendo aquilo que cantamos, aquilo que pregamos, ensinamos, aquilo que estudamos. Sem o Senhor Espírito Santo, não vamos conseguir pôr em prática a tua palavra. Mas contigo, ó Deus, nós podemos todas as coisas, pois é o Senhor quem nos fortalece. Fortaleça o nosso corpo, fortaleça a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, com o poder do Espírito Santo de Deus. Fortaleça cada casal aqui, Senhor, cada família aqui representada. Fortaleça aqueles que precisam ser fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca um novo cântico em nossos lábios, Senhor. Um cântico de louvor, de adoração, de gratidão ao Teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que o Senhor deu a nós de servi-lo, manejando instrumento, usando as nossas cordas vocais para entoar louvores ao Senhor, pregando a Tua palavra, trabalhando de alguma forma dentro desta igreja. Obrigado pelo privilégio que o Senhor está nos dando. Continue conosco no decorrer desse dia. Abençoa a escola bíblica, Senhor. Abençoe a lição que será estudada, Pai. Abençoa os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai. Apenas devolvemos uma pequena parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque nós te adoramos entregando o nosso dízimo. Nós te adoramos entregando a nossa oferta, pois tudo veio e vem de ti. Apazigua o nosso coração. Abençoa esta manhã, o almoço, a tarde. Prepara-nos, ó Deus, para logo mais à noite, aqui, ao lado dos nossos irmãos, podermos adorá-lo em espírito e em verdade, Senhor. Traga o teu povo, Pai. Traga o teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a tua palavra, a tua vontade. Esvazia-nos, ó Deus, e enche-nos com a tua presença, Senhor. Enche o depósito do nosso coração com a tua palavra, que é a verdade, com a tua palavra que não volta vazia, mas faz aquilo que é do teu agrado. Mesmo não entendendo nós, fica à vontade aqui entre nós, Senhor. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. É a oração que a tua igreja faz. Visita o irmão Arlindo. Te agradecemos por mais um ano de vida. Te agradecemos pela vida da irmã Raquel, que completou também mais um ano de vida. Te agradecemos pelos aniversariantes da semana e do dia de hoje. Continue, ó Pai, com a tua mão estendida sobre eles. Ajuda-os, ó Deus, a serem verdadeiros adoradores. É a oração que a tua igreja faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim abençoe a todos, irmãos, e vamos para a escola bíblica, em nome de Jesus.